Hoje vamos falar sobre o DeepSeek, a IA aí chinesa, né? E que está rivalizando com várias outras IAs americanas, né? Como a própria OpenAI, né? Que é dona aí, né? Que criou o ChatGPT, as IAs da Meta, enfim, outras IAs. Então, nesse vídeo vamos falar sobre o que é DeepSeek e quais são as implicações geopolíticas disso para a rivalidade aí Estados Unidos-China. Se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora lá! Bem, agora que saiu aí, né, essa IA nova, né, essa inteligência artificial da China, né, basicamente os mercados foram basicamente a loucura, né? Isso porque a Nvidia perdeu aí de valor de mercado cerca de 600 bilhões de dólares, justamente aí por conta, né, da ascensão desse novo modelo, que é considerado aí por vários analistas, enfim, um modelo muito bom e que rivaliza aí com as principais IAs do momento, como o próprio ChatGPT, o Gemini, as IAs da Meta, enfim, entre outras. Além disso, um outro fator aí que explica, né, o porquê dos mercados, principalmente norte-americanos, está aí em queda, né, principalmente com ações aí da Nvidia, Google, entre outras, é justamente porque a equipe, né, da DeepSeek, né, quando enfim lançou, né, essa IA para uso público, né, então qualquer um hoje em dia pode ir lá e acessar essa IA, eles disseram, essa equipe, que eles gastaram cerca de 6 milhões de dólares para treinar esse modelo, o que, comparado aí às IAs, por exemplo, do Google, da Meta, entre outros, que gastaram muito mais, algumas até 10 vezes mais, para treinar esse modelo, mostra aí, né, que não necessariamente você precisa gastar uma fortuna, uma grande quantidade de dinheiro para você então fazer uma IA aí bastante competitiva no mercado, né? Então, isso, claro, mexeu com várias empresas, então a OpenAI já teve uma resposta sobre isso, então a própria empresa já disse que não, vamos melhorar nossos modelos e até disse, né, mencionou essa competição como uma competição benéfica, né, porque agora eles vão ter que correr atrás para poder tentar aí superar a IA chinesa, né? E é interessante porque a DeepSeek, ela foi fundada, né, e criada aí por Liang Wanfang. Esse cara aí, é interessante a história dele. Ele é dono aí de um dos maiores hedge funds da China, né? E tentou conciliar aí, né, a tecnologia, né, com o uso de IA, enfim, de outros programas, com aí o mundo dos investimentos, né? Então, ele aí que até então era uma figura desconhecida no cenário internacional, ele agora entrou de cabeça nesse mundo de IAs e agora está, enfim, rivalizando com grandes potências americanas, enfim, com grandes gigantes, né, da tecnologia dos Estados Unidos. Outro ponto interessante também, né, com relação a essa questão DeepSeek, né, é que ela é open source e gratuita. O que isso quer dizer? Bem, uma IA ser open source significa que qualquer um pode chegar lá e, enfim, alterar o código. Então isso dá uma maior transparência para aí a IA, né, que está sendo, enfim, utilizada agora. Então dá uma maior credibilidade. Então muitas pessoas podem chegar lá e usar, pode auditar códigos-fontes. Então isso mostra que eles não querem simplesmente limitar a IA para um grupo de pessoas, ou então só pode, vamos supor, usar essa IA ou esse modelo quem pagar um valor X, uma quantia X, né? Como por exemplo a OpenAI faz, né? Então, para quem não sabe, o ChatGPT ele tem a sua versão gratuita e tem a sua versão paga, né? Sendo que a versão gratuita ela tem um modelo que é bom, mas a melhor modelo mesmo, a melhor versão, eles colocam no modelo pago, né? E o DeepSeek ele não faz isso, né? Ele deixa todo mundo gratuito e o melhor modelo eles colocam para todo mundo usar, né? Justamente aí, né, na minha análise, com uma estratégia aí para mostrar para o mundo que a China sim tem o seu papel aí, né, no mundo da tecnologia e que ela consegue sim rivalizar com os Estados Unidos, mesmo possuindo aí tecnologias inferiores aos Estados Unidos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a IA da DeepSeek ela foi treinada aí com modelos H800 da Nvidia, que são modelos que até 2023 os Estados Unidos mandavam para a China, então havia esse comércio aí, tipo, não tinha nenhum problema. Até que Biden foi lá e criou, né, uma restrição legal dizendo que esses modelos, entre outros, não poderiam ser, enfim, comercializados e exportados para a China. Só que esses modelos, eles não são os modelos mais avançados da Nvidia. Então, esses modelos H800 da Nvidia, eles são como se fosse um modelo intermediário, não chega a ser um modelo top de linha, né? E eles conseguiram fazer uma IA que é muito competitiva e que muitos analistas consideram como sendo muito boa, até mesmo em alguns aspectos superior
a, por exemplo, do ChatGPT, mesmo com essa, digamos, dificuldade, né, em obter aí IAs avançadas, já que quem produz tudo isso é a NVIDIA, e claro que a NVIDIA não vai ficar simplesmente, né, exportando tudo para a China, até porque ela tem interesse, né, em dominar esse mercado, enfim, em obter lucro com isso. Bem, só lembrando, né, que a NVIDIA, né, ela é a maior produtora de chips aí no que tange a produção, né, e a criação de inteligências artificiais, né, então, basicamente, grande parte, se não todas as IAs que a gente tem aí, né, norte-americanas, utilizam de alguma maneira o chip da NVIDIA. Então, por isso explica, né, o porquê que houve essa queda da NVIDIA aí no mercado de ações, né, já que chegou o DeepSeek que falou, ó, estou com um modelo inferior de vocês aí, que vocês consideram aí como um modelo top de linha, e conseguimos aqui, através de alguns arranjos, né, conseguimos aí fazer uma IA muito boa e que, enfim, consegue aí competir, né, com as IAs norte-americanas. Mas claro, né, tudo tem seus prós e contras, né? Então, uma questão aí que muitas pessoas estão falando, né, que seria uma desvantagem do DeepSeek, é com relação à censura. Por quê? Grande parte dos conteúdos são controlados aí pelo governo chinês, né? Então, por exemplo, algumas pessoas, se vocês quiserem, podem até pesquisar, fizeram perguntas do tipo: o que aconteceu na Praça Celestial em 1989? Que, para quem não conhece, foi um período na história no qual o governo chinês basicamente reprimiu violentamente, né, matando todas as pessoas que estavam num protesto pró-democracia. Então, resumidamente, havia chineses lá protestando, querendo a democracia, e o governo na época falou: não, a gente não quer isso. E isso, claro, é um tabu hoje em dia na China, então é uma questão muito delicada, né, para os chineses. Então, por isso que a DeepSeek, né, quando foi feita nessa pergunta aí, ela respondeu: desculpe, não posso falar sobre isso. Você quer falar de outra coisa? Você quer falar de raciocínio lógico, matemática, né? Então, tentou aí desviar do assunto para poder não responder, né, de forma, enfim, objetiva o fato em si, né? E a última pergunta também, né, quem é Xi Jinping? Que foi uma outra pergunta também que fizeram, né, para o DeepSeek, e que é o líder chinês, né? Enfim, para quem não sabe, é o líder chinês aí, o presidente da China. E nessa pergunta, nessa discussão aí, o DeepSeek falou que não, eu não conheço, enfim, não posso dar muitos detalhes sobre o presidente e tudo mais, então tentou ficar meio isento, né? Então, geralmente é isso, né? Quando são questões delicadas ou que, enfim, ameaçam, digamos, o interesse chinês, ele vai dizer que não ou que, talvez seja isso, tudo mais. Então, enfim, alguns ele tenta ser isento e outros ele só, enfim, segue o discurso oficial chinês, né? Bem, como vocês podem ver, esse aí é um tema complexo e dá para falar de muita coisa, mas uma última indagação, uma reflexão que eu gostaria de fazer é com relação a essa nova disputa, né? Porque até então, né, até, enfim, 2 semanas atrás, eu diria, né, a gente não tinha, digamos, uma IA chinesa, assim, que rivalizasse, né? Então, é algo super recente, né? E que, cara, vai impactar o mundo como um todo, né? Então, eu diria que é uma nova corrida tecnológica, né? Então, assim como a gente teve na Guerra Fria, né, a corrida armamentista e a corrida espacial, né, então aí com os Estados Unidos de um lado e Rússia do outro, né, a gente hoje em dia, né, a gente tem uma nova Guerra Fria, né, que muitos analistas dizem que é a Guerra Fria 2.0, que seria entre Estados Unidos e China. Mas não mais para competir quem vai chegar na Lua primeiro ou quem tem as melhores armas nucleares, como era antigamente. Agora, a nova disputa vai ser para quem tem a melhor tecnologia de IA. Então, a disputa hoje em dia está se baseando muito nessa questão, né, de que quem consegue entregar o melhor resultado, quem tem a melhor produtividade. Então, esses pilares, né, esses fundamentos são o que moldam, né, o mundo de hoje, que vai impactar o futuro da humanidade, né? Então, a gente já tem aí atualmente, né, disputas entre as duas potências, né? Então, muito se fala aí da guerra comercial entre os dois países. E, assim, é algo meio incipiente, está começando agora, né, nos anos 2000, 2010 para cá, né? Mas agora, estamos falando agora de disputas tecnológicas. Então, a gente poderia ter no futuro aí, por exemplo, um sistema ou até mesmo robôs aí liderados pela China versus os sistemas e robôs liderados aí pelos Estados Unidos, né? Então, a gente poderia viver aí uma guerra, talvez, né, no futuro de robôs, mas eu acho que mais do que isso, né? Uma guerra mesmo de sistemas e de ideologias, né? Porque no momento a situação é essa. Mas imagina só se o DeepSeek ele consegue aí se espalhar e basicamente supera aí, né, o número de usuários do que, por exemplo, o ChatGPT. Isso faz com que o governo chinês, né, como eu já falei, que controla, né, boa parte dos conteúdos, né, dessa IA,
consiga aí propagar seus valores, né? Então é uma forma indireta de você influenciar pessoas mundo afora, né? Então é algo sutil, né? Pode até ser algo imperceptível, né? Que é até o que a gente chama, né, em relações internacionais de soft power, né? Ou poder da influência, né? Que é aquele poder que não é aquele poder bélico, militar, que você chega lá e simplesmente joga uma bomba ou manda soldados lá para, enfim, para guerra, né? É um poder mais sutil, um poder do tipo assim, olha, eu estou liberando aqui de graça para todo mundo, vocês podem usar, mas estou aqui propagando meus valores sem vocês perceberem. Então, isso poderia, né, ser interpretado aí, na minha visão, como uma estratégia chinesa de até mesmo de dominação global, né, enquanto aí em termos de pensamento e de ideologia, né. Não é à toa também, né, que a gente vê aí hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, vários carros da BYD. Então, se você nunca viu esse carro, essa marca, né, BYD, é uma empresa chinesa, uma gigante chinesa, que está dominando mercados globais, né, justamente porque produz aí carros elétricos mais econômicos, né, que, enfim, gastam menos energia e são mais sustentáveis. E no Brasil está se adotando muito esse tipo de carro. Então, a partir de hoje, quando vocês forem para a rua, comece a analisar a quantidade de carros BYD que estão na rua, né? Então, vocês vão ver que a adoção, né, claro, ainda é algo que está no começo, mas já tem bastante gente utilizando, né? Então, já tem aí concessionários da BYD, e isso é uma forma também de dominação que a China tem, aí de expandir, né, a sua influência no mundo, né? Então, já temos aí a questão dos carros elétricos da BYD, já temos agora essa questão de DeepSeek. Qual será o próximo passo que a China, enfim, vai adotar aí para aumentar a sua influência? Bem, ninguém tem bola de cristal, mas vamos esperar aí para ver quais serão esses próximos passos. Bem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui. Lembrando, né, eu vou deixar um vídeo aqui do lado, né, aqui desse lado ou desse lado, no qual eu falo um pouco sobre a China e até mesmo essa questão, né, da China e a nova ordem mundial, né? Então, quais são as estratégias, né, que a China está adotando atualmente aí para aumentar a sua influência, né? E claro, essa aqui já adiantando o que eu falei hoje é uma delas, mas nesse vídeo eu detalho todas essas estratégias que, enfim, ela está adotando e que ela já adotou também no passado, né? Bem, no geral foi isso e até a próxima.